Muito bom rever os nossos amados e queridos irmãos. Alguns a gente vê durante a semana, outros apenas nas quartas-feiras e domingos, e é uma alegria imensa rever todos os rostos amados e queridos com os quais nós temos a honra de conviver aqui e depois eternamente no céu. Que prazer será! Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 476. 476, vamos cantar este belo hino que diz: peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. 476, vamos cantar este maravilhoso hino no Cantor Cristão. Cantemos. Todos vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Senhor, louvamos-te pela escola bíblica dominical tão abençoada, Senhor, e pelas lições que aprendemos, o que está para acontecer nos próximos dias. Louvamos-te, Senhor, pelo alerta aqui na tua igreja, e se alguém aqui ficar descuidado é por culpa pessoal. Porque os professores da escola bíblica dominical, a igreja está alertando sobre os acontecimentos. E vamos continuar ouvindo sobre isso agora no culto pela manhã também. Graças te damos por estarmos aqui reunidos, Senhor, neste dia maravilhoso. Após uma semana de tantas bênçãos e vitórias, graças te damos e te louvamos, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor e o consolo do Senhor para o nosso amado irmão Sérgio, que sepultou seu pai na terça-feira, mas ali estava o nosso irmão no cemitério, sereno, em paz, tranquilo,
dando testemunho de um homem do Senhor. Também ao lado da irmã Emanuele, ao lado do irmão Rafael, uma família que realmente tem dado bom testemunho de Ti. Também oramos, ó Deus, agradecidos porque o Senhor abençoou ontem o passeio ciclístico que os jovens fizeram até a serra. Um dia lindo, uma temperatura agradável, uma comunhão espiritual. Damos-te graças, Senhor, como o Senhor tem sido bom para com a Tua igreja. E abençoe para que haja sempre união, haja sempre comunhão, haja sempre entrosamento e fidelidade ao Senhor. Agradecemos-te pela vida dos amados irmãos que estavam viajando, estão de volta. E oramos por aqueles, ó Deus, que não podem estar conosco por motivo de enfermidades. Entre eles a nossa amada irmã Irene, a nossa amada irmã Zélia. Também oramos por outros irmãos que necessitam de saúde. Te louvamos pelas melhoras do irmão Gilmar, Senhor, está novamente conosco. Estávamos orando pela sua saúde. Continue a abençoar todos os irmãos que carecem deste bem tão precioso, Senhor, que é a saúde de cada um. Também oramos pelos irmãos que moram longe de nós ou estão longe de nós trabalhando. Entre eles lembramos o irmão Márcio, nosso irmão querido aqui da igreja, mas que está lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, trabalhando. Irmã Mônica ali também, em Lucas do Rio Verde. Oramos também pela irmã Cíntia e pelo Carlos Eduardo, em Sinop, também no Mato Grosso. Pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente. Pela irmã Marilene, na Bolívia. Também oramos, ó Deus, pela irmã Helena, pela Cláudia, pela irmã Sibila, pelo irmão Andres, pela irmã Lloyd, pelo Andreizinho, pelo Yannis, lá em Nova Odessa, que também assistem aos cultos da tua igreja aqui. Pelo irmão Eduardo Strádolis, no Guarujá, e sua família também. Pastor Joel, irmã Ivone, em Santo André, em São Paulo. Irmão Cláudio e sua família em Atibaia. Irmão Agnes, irmã Aina e sua família lá em Florianópolis, irmã Lene em Porto Belo e outros irmãos que assistem aos cultos também, irmã Valdete, irmão Leandro em Minas Gerais. Abençoe a todos, fortaleça a todos, Senhor. E assim como nós temos sido abençoados aqui, que eles sejam também ricamente abençoados por Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor aceite este culto, os hinos que serão cantados, os hinos que serão tocados, e principalmente abençoe a Tua palavra aos nossos corações, para que saiamos daqui fortalecidos e preparados para o que está para acontecer em breve. A igreja será arrebatada e estaremos para sempre com o Senhor. Damos-te graças, portanto, e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir nesse momento nossa amada irmã Cláudia e um solo que ela vai cantar neste momento. Jesus Cristo.
nossos maiores em prisões morriam firmes sem pesar, merecendo nossa imitação, antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos arraiais.
vamos ouvir mais um hino ao piano. E enquanto ouvimos nosso amado irmão Álvaro tocando, todos nós, com espírito de oração, pedindo: Senhor, fale ao meu coração. Fale para que eu possa ouvir, para que eu possa aceitar, para que eu possa obedecer, para que eu possa praticar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra que vamos ouvir daqui a instantes. Enquanto isso, ouçamos nosso amado irmão Álvaro e este hino ao piano. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, leremos o versículo 21. Mateus, capítulo 24, o versículo 21. No sermão profético, o Senhor Jesus Cristo, um pouquinho antes de sua morte sacrificial por todos nós, sua morte vicária por todos nós, ele dá as instruções para nós, para a igreja, para que ninguém seja apanhado de surpresa. É triste quando somos apanhados de surpresa. Eu não sei se você já teve alguma surpresa desagradável na vida ou não, mas como é bom estarmos preparados, prevenidos para as coisas que estão para acontecer. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 24, 21, onde lemos assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco haverá de haver. Haverá uma grande aflição, preveniu-nos o Senhor Jesus Cristo. E olha que já tem acontecido aflições no mundo. Recentemente, a Larissa e eu assistimos a um documentário, Vozes da Segunda Guerra. Horrível. Precisa ter estômago para assistir. E são vozes reais das pessoas. Acontecimentos reais na época. Pessoas perdendo a vida. Pessoas sendo trucidadas. Que coisa horrorosa. Foi um período terrível. A própria mãe da Larissa teve que deixar o país dela, deixar a propriedade, deixar tudo, e o avô dela dizia assim para a avó, que estava chorando, de deixar a pátria, de deixar a fazenda, de deixar o gado, de deixar o conforto, e o pai dizia assim: não olhe para Deus. E o que veio em seguida foi pior do que já tinha acontecido. A ira vindoura é a mensagem para nós hoje de manhã. É uma expressão bíblica, é uma advertência. E vamos todos nos dar por avisados, queridos. A ira vindoura está para acontecer. Também chamado de a grande tribulação.
Será este período que o Senhor Jesus falou, qual não houve antes, embora já teve muita aflição, e qual não haverá depois. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, meu pai era menino, e o meu avô pegou, eram 5 filhos, deu um açucareiro para cada um dos filhos e falou: este é todo o açúcar que vamos ter durante a guerra. Quem quiser ter açúcar, açúcar que economiza. Meu pai foi o único dos 5 filhos que chegou até o final da guerra com o açucareiro dele, ainda com um pouquinho de açúcar. Foram 5 anos terríveis, quase 6 anos terríveis, de grande angústia para o povo do Brasil, para o povo do mundo, para os europeus, para os judeus. Quando os aliados entraram na Alemanha e começaram a ver os campos de concentração, eles não sabiam o que era aquilo. Eles viam esqueletos ambulantes por ali, pessoas magérrimas, despidas, numa situação horrível. Eles não sabiam o que é isto. Foram chamar os comandantes: vocês precisam ver o que é aquilo. Uma angústia, queridos, horrível. Mas isso não se compara com o que está para acontecer. Então, por favor, vamos nos dar por avisados. A ira vindoura está para acontecer. Há um dia de vingança do Senhor, por causa da brincadeira com que as pessoas estão fazendo, levando a vida. A vida não é essa situação em que as pessoas estão vivendo, não é essa abominação em que as pessoas estão vivendo, não é isso que as igrejas estão vivendo, queridos. Vamos nos voltar para a palavra do Senhor, vamos aprumar as coisas, porque está inclinado e vai cair. A ira vindoura serão 7 terríveis anos que vão se abater sobre a terra. Será um tempo de angústia e de vingança do nosso. Angústia para o povo e vingança do nosso. Em primeiro lugar, que nós precisamos saber sobre a grande tribulação. Em primeiro lugar, a grande tribulação começa após o arrebatamento da igreja. Então, se você é uma pessoa salva, fique em paz. Não precisa se preocupar. Porém, se não é, preocupe-se e preocupe-se muito. E não precisa sair daqui do mesmo jeito que você entrou. A grande tribulação vai começar logo após o arrebatamento da igreja. Quando Deus mandou anjos para Sodoma, para Gomorra, aquelas cidades pervertidas, tal qual o nosso povo hoje, tal qual o nosso povo está vivendo hoje, uma perversão, uma abominação, uma podridão. Terça-feira de manhã fui visitar nosso amado irmão Arlido e antes passei no mercado principal para comprar algumas coisas. Cheguei em casa e falei para a Larissa. Tinha um casal na minha frente, no corredor, os corredores são estreitos, eu estava com algumas sacolas. Era um casal, pelo menos aos meus olhos era. E eu precisava passar e pedi: por favor, com licença. E o casal se afastou. E como eles se afastaram, me deram passagem, eu falei: muito obrigado. A moça respondeu: de nada. Não deu risada, não é engraçado, é triste. É triste, nojento, horroroso, abominável, desprezível, tal qual Sodoma e Gomorra. Nós chegamos aos níveis de Sodoma e Gomorra. A homossexualidade é a perversão que Deus põe a mão, porque é o fundo do poço, e algumas pessoas estão vivendo hoje. As pessoas estão agredindo a santidade de Deus. As pessoas estão numa perversão tão grande, afrontando sem o mínimo de respeito ao nosso Deus. E triste, queridos irmãos, que com o apoio dos governos, e eu sempre digo aqui para os irmãos: se tem algum cristão que vota nesses partidos que apoia isso, você será responsabilizado diante de Deus, porque você apoiou, porque você deu o aval para essas pessoas imundas que estão levando meninas, meninos, crianças para a abominação. Se você orou ou votou, peça perdão ao Senhor, arrependa-se enquanto é tempo, porque a ira vindoura vem.
A ira vindoura vem, vai começar tão logo a igreja seja arrebatada, porque quando Deus mandou os anjos para Sodoma e Gomorra, os anjos disseram, apertavam com Ló e com a sua esposa e com seus filhos. Por favor, abra sua Bíblia para Gênesis 19, versículo 22. Gênesis capítulo 19, versículo 22. É interessante a palavra que o anjo fala, é um alerta para nós. É um aviso para nós. Deus já estava apontando ali, há milhares de anos atrás, que Ele não vai condenar a igreja a passar por esse período de angústia e tribulação. Diz em Gênesis 19, 22, apressa-te, os anjos falando para Ló e sua família, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. O anjo falou para Ló e para sua família, eu não posso destruir esse lugar enquanto você não sair daqui. Igreja, você está firmado no Senhor? Você está firme no Senhor? Você está ligado ao Senhor? Então, fique em paz, porque você vai subir e só depois começará a grande tribulação. Deus nunca condena o justo com o ímpio, nunca. Pode ler na Bíblia, você vai ver. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, 7 dias antes da destruição. Deus podia ter mandado quando começaram a entrar os primeiros pingos na terra. Quando começaram a cair os primeiros pingos de chuva. Noé, agora está na hora, você entra. Não, Deus mandou 7 dias antes. 7 dias. Queridos, é uma advertência, é um aviso para nós. A igreja será arrebatada e então Deus vai despejar a sua ira, a sua vingança sobre este mundo perverso, este mundo abominável, este mundo que está numa podridão que até para nós humanos cheira mal, quanto mais para o nosso Deus. A Bíblia diz que Deus nos livra da ira futura. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 10. Deus nos livra da ira futura, do dia da vingança do nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, lemos assim na palavra do Senhor. E esperarmos dos céus a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem Ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Oh, que segurança para nós! Oh, que alegria para nós! Nós seremos livres dessa ira, desse dia da vingança do nosso Deus. Como você está no momento, nesse momento que você está sentado aqui, irmãos, irmãs, queridos, visitantes, como vocês estão se sentindo? Estão em paz? Porque o Senhor vai te livrar dessa ira futura ou alguma preocupação no seu coração? Se há alguma preocupação, você não precisa sair daqui. Se você não tem certeza, é porque ainda você não está salvo. Precisa ter a salvação, porque o Senhor Jesus nos livra da ira futura. Não livrará membros de igreja, Ele livrará os salvos. Não adianta ser membro de igreja, tem que ser salvo. Muitos membros de igreja, nós vamos ver no final da mensagem, muitos membros de igreja vão ficar para trás. A Bíblia avisa, o Senhor Jesus avisa. Hoje na escola bíblica dominical, essa mensagem está sendo apenas uma continuação do que já ouvimos na escola bíblica dominical. Já foi falado sobre isso e vamos continuar ouvindo, porque Deus vai livrar os salvos. O Senhor Jesus está no seu coração. Você tem a marca do Senhor Jesus no seu coração. O seu coração foi lavado no sangue do Cordeiro. Então você vai com o Senhor. E depois então começa o período chamado de a grande tribulação. Deus livrará você, fiel, da ira futura. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 10. 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 10. Diz a palavra do Senhor. Porque já o mistério da injustiça opera.
somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nós lemos aqui no versículo 7, chama a atenção dos irmãos, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste. Quem é esse um? É o Espírito Santo, no qual a igreja está selada. Nós estamos selados no Espírito Santo. Uma vez uma carta selada, ela só chega no destino se estiver selada. Se tirar o selo, ela não chega no destino. Nós estamos selados no Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo está aqui, e é Ele que está impedindo o avanço do anticristo. Quando a igreja com o Espírito Santo forem retirados da terra, então sim será revelado o iníquo, este que opera sinais de mentira. E a última frase que nós lemos, eu leio de novo, versículo 10. Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Queridos, todos os que estão aqui nesta manhã, se você ainda não é salvo, hoje o Senhor te quer salvar. Não adianta se você nasceu numa igreja, se você foi levado pelos seus pais para a igreja, se você até foi batizado, não adianta. É uma coisa pessoal. Não é o pai que se arrepende pelo filho, nem a mãe pela filha. É cada um que tem que tomar a sua decisão para se salvar do dia da vingança do nosso Deus, da grande tribulação que está para acontecer, tão logo a igreja for arrebatada. Queridos, isso será um número tão pequeno dos arrebatados que o mundo nem vai perceber. Não adianta ser membro de igreja, tem que ser salvo, tem que estar em comunhão com o Senhor, tem que estar ligado à videira, ao Senhor Jesus Cristo. Os que rejeitarem o seu amor, o seu perdão, expresso da mais profunda e tocante maneira, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Quem desprezar isso não tem perdão. Você já recebeu o que o Senhor Jesus fez por você? Você já aceitou o presente que Ele lhe deu? Já contei tantas vezes para os irmãos, peço perdão para repetir. Mas no dia 28 de abril de 1980, depois do culto da noite, parados em frente da Rua Antônio Constâncio, número 2, em Nova Odessa, pedi para uma moça bonita se ela queria namorar comigo. E logo em seguida vinha o dia dos namorados, 12 de junho. Eu, pobre que sou, duro, mas queria impressionar a namorada. Fui numa boutique, nem sei se existe boutique hoje em dia ainda, não, mas naquela época era comum esse nome, boutique. Fui lá, escolhi um conjunto para ela, bonito, comprei com todo o meu esforço. Cheguei para ela e ofereci, e ela aceitou. E tem até hoje ainda esse presente guardado, 44 anos. Se ela tivesse rejeitado, a minha história seria outra, a história dela seria outra. Não teríamos a Álida, a Sibila, Andrezinho, Ianes, Elias, Rebeca, Álvaro, a história seria outra. A minha história seria outra. Se você rejeitar o presente, não foi comprado em boutique, foi muito mais caro, foi o sangue dele, foi o amor dele, ele está oferecendo. Eu entrego para você o meu amor, você aceita? Senhor, eu sou membro da igreja. Não é isso que ele está perguntando, você aceita o que ele fez, o perdão dele. Porque se você recusar, olha o que a Bíblia diz, de novo eu vou ler o último capítulo. Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por favor, receba.
A ira vindoura está para começar. A grande tribulação está para começar. Tão logo a igreja saia. Ló, saia daqui, porque eu não posso destruir esse lugar enquanto você não sair daqui. Igreja, está na hora de vocês se prepararem para vocês saírem, porque depois nós vamos destruir esse lugar. Nós vamos entregar para o atormentador. E aí, esse mundo vai ver o pior período, como o Senhor Jesus falou em Mateus, e nós lemos, nem antes, nem depois haverá um período tão terrível como esse. Em segundo lugar, queridos irmãos, a grande tribulação virá sobre todo o mundo. Eu vou me esconder nas montanhas, nas cavernas. Queridos, a Bíblia diz que a grande tribulação virá sobre todo mundo. Só um lugar para você se esconder, no céu. Aqui não. Aqui será entregue na mão do atormentador. Há um lugar, há um refúgio para nós que somos salvos, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, porque aqui a igreja será livre, porque igreja inclusive quer dizer tirados para fora. No grego, que eu não entendo nada, mas essa palavra em grego eu sei que quer dizer eclésia, tirados para fora. Nós seremos tirados para fora. Nós já não participamos mais do mundo. Hoje à noite vamos ouvir inclusive sobre os quatro motivos ali de crucificação. Queridos, nós fomos tirados para fora, mas quem ficar aqui não terá onde se esconder. Você está ciente de que se ficar aqui vai ter uma grande tribulação? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, por favor, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3. O Senhor Jesus dizendo para a igreja fiel, para quem for fiel, que Ele vai livrar da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. O Brasil, que já está atormentado, vai ser muito mais. Toda a nossa região, bonita e linda região que nós moramos, cercadas de montes e de araucárias e tem temperatura tão gostosa, vai ser um tormento viver. Não queira ficar. Apocalipse 3, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, Deus falando para a igreja fiel, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Todo o mundo. Europa, África, Oceania, Ásia, América, o mundo. Um período terrível de grande tribulação sobre todo o mundo, querido. E não está difícil para Satanás controlar a sua vida, se você, por acaso, numa desgraça, se descuidar do amor do Senhor e ficar. Já falei para os irmãos que algum tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar num jogador da Letônia, de basquete, que joga na NBA nos Estados Unidos, chamado Porzingis. Nunca tinha ouvido falar. Um dia a Larissa comentou comigo a respeito desse rapaz da Letônia, alto, ótimo jogador. Eu não acompanho esporte, eu não sabia. Ela comentou comigo, eu ouvi, e no dia seguinte o meu celular começou a mostrar mensagens de Porzingis. Quem falou para o celular? O controle mundial já está. Você não precisa ficar procurando uma antena de celular para conectar o seu telefone. Ele está conectado, e quando alguém ligar para você, você pode estar lá do outro lado do mundo. O sinal não vai procurar as antenas, sabe onde você está. Satanás vai controlar todos os que rejeitaram o amor da verdade para se salvarem, não aceitaram o presente do Senhor, vão colher a ira vindoura. Deus mandou o seu Filho, queridos, isso é muito sério. Todos nós aqui temos filhos e amamos os nossos filhos. Todos nós deixamos até de fazer alguma coisa para nós, para fazermos para os nossos filhos, porque nós os amamos e não queremos que eles sofram. Agora o Filho de Deus sofreu por você. O que você está fazendo por isso? Quanto isso é importante para você? Todo o amor que Ele demonstrou. Queridos, todos os que desprezarem o amor do Senhor estão fazendo uma escolha trágica, desastrosa para a sua vida. E todas as nossas escolhas têm consequências, todos nós sabemos isso. Todos temos noção
clara de que as nossas escolhas têm consequências boas ou ruins. Uma escolha errada traz consequência errada. Por favor, abra em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36, perdão. Lucas 21, de 34 a 36, lemos na palavra do Senhor. Lucas capítulo 21, de 34 a 36. O Senhor Jesus nos alertando para termos cuidado, para nós não nos encantarmos com as coisas desse mundo. E meus irmãos, esse tem sido um cuidado meu com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui. Alguns irmãos estão encantados com as coisas deste mundo, isso é um perigo. Na terça-feira, lá no cemitério vertical, tivemos o culto fúnebre de despedida do Pó, que deve voltar ao seu Rubens, e nossos amados irmãos pediram para levar o nosso amigo. Lemos em Hebreus, onde Deus diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Queridos, nós estamos de passagem. Por favor, não se encante com o apartamento que você está. Não fique trocando cortina, pintando. Eu estou falando figuradamente, não é com relação à casa. Não se encante com o ambiente, porque nós estamos só de passagem. Quando você vai viajar para algum lugar, você fica no hotel trocando as cortinas. Eu não queria bege, eu queria azul. A parede eu não queria cor de pérola, eu queria um amarelinho. Você fica fazendo isso? Ou você vai para o lugar e no hotel fica apenas por um instante necessário e depois vai aproveitar a viagem? Seria muito estranho, na verdade, se nós viajássemos, ganhamos uma viagem. Alguns anos atrás, a Álida e Sibila nos deram uma viagem para os Andes. Fomos lá. Nós íamos para o hotel só para dormir. O resto é caminhar pelas montanhas nevadas e tão maravilhosas. Aí se nós chegássemos em casa, pai, mãe, aproveitar a viagem. Nós ficamos pintando a parede do hotel. Nós ficamos limpando a janela do hotel. Mas pai, mãe, vocês não aproveitaram que nós pagamos? Quando nós vimos já passou o tempo. Nós estávamos preocupados com trocar as cortinas, a coxa da cama. Que coisa absurda. E não é isso que muita gente está fazendo? Não é isso que muita gente está fazendo? Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Lucas 21, de 34 a 36. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O Senhor Jesus está avisando, porque virá para muita gente de improviso. É o caso de alguns irmãos, das pessoas presentes aqui. Você não está muito encantado com as coisas, com os bens que o Senhor lhe deu, e descuidado que o nosso lugar não é aqui, o nosso hotel é só de passagem. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, é a recomendação do Senhor, é a ordem do Senhor. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que você seja havido por digno, por estar vigilante, por não estar preocupado com as paredes, com as pinturas do hotel, com as coisas do hotel, com a decoração do hotel. Não, aqui é só passagem, queridos. O nosso lar é lá. Onde deve estar o nosso foco é lá. Pare de olhar para as coisas da terra, para que não venha sobre você de improviso aquele dia. Quantas pessoas estão descuidadas, e é um alerta para nós. O dia da ira do Senhor está se aproximando. Tende cuidado de vós, vigiem, orem, não faltem aos cultos, aprendam sobre a palavra, aceitem a palavra, obedeçam a palavra, irmãos. Em nome do Senhor Jesus eu lhes digo.
Vocês são muito amados, queridos, e estou cuidadoso que há gente descuidada em nosso meio e vai chegar como um laço. Vocês ouviram o Senhor Jesus falando: virá como um laço sobre todos, eu e você. Se nos descuidarmos, não temos isso. A igreja será arrebatada. E eu gosto da figura do Monte da Transfiguração. Lembram-se, queridos irmãos, quando o Senhor Jesus estava corporalmente sobre a terra, pegou os discípulos mais próximos e os levou a um alto monte, e ali ele transfigurou-se diante deles. O rosto dele ficou resplandecente como o sol, e ao lado dele Elias e Moisés. Essa figura é muito maravilhosa e tem uma lição muito importante para nós. Moisés morreu e representa os que morreram em Cristo e serão ressuscitados. Elias não morreu, subiu ao céu num redemoinho de fogo, representa os que serão arrebatados. Os, como Moisés, morreram em Cristo, vão ser ressuscitados e estarão com Ele. Os que experimentarmos o arrebatamento, estaremos no céu com Ele. Mortos ou arrebatados, salvos estarão para sempre com Ele. Aplique ao seu coração. E em terceiro e último lugar, a grande tribulação será o juízo de Deus sobre os ímpios. Irmãos, eu não quero ver o juízo de Deus, porque vai ser terrível demais. Que nenhum de nós queira ver o juízo de Deus, que será terrível demais. Hoje à noite vamos ouvir. Você quer olhar para o amor de Deus? Olhe para Deus. Você quer conhecer o juízo de Deus? Olhe para Deus. Se Deus não poupou nem o seu filho, queridos, se Deus não poupou nem o seu filho, vocês imaginem o que vai acontecer com aqueles que se descuidarem, os ímpios que se descuidarem. Você quer conhecer o amor de Deus? Olha para a cruz. Mas você quer ver o juízo de Deus? Olha para a cruz. Olha o que o filho dele passou na cruz, por amor de Deus. E você não pode ficar indiferente. Ou você aceita ou rejeita. Um dos dois tem que fazer. E ao mesmo tempo que você aceita, você está desprezando o mal. Uma vez que você aceita o mal, você está desprezando. Não tem um caminho intermédio. Ou uma coisa. A grande tribulação, o dia da justiça, da ira do nosso Deus, não é para os salvos, é para os ímpios. Aqueles que desprezaram o seu amor. Será a maior angústia da humanidade. Você já viu alguém em angústia? A gente se apega muito aos animaizinhos que Deus nos dá, não é verdade? Desde que as meninas eram pequenas, nós tivemos vários cachorros. Tínhamos um labrador preto, muito querido, gostava de nadar. Dormia no sofá lá em casa, lá, até afundou o sofá, que ele era pesadão, afundou o sofá. E ninguém podia sentar no sofá porque era o lugar dele. A gente sentava até no chão para ele ficar lá no sofá. Mas um dia ele adoeceu. A Álida ia para a faculdade. Nós fomos até uma clínica de ex-alunas nossas aqui, que estudaram com a Sibila também na faculdade de medicina veterinária. E ela que tinha nos dado aquele labrador, e nós levamos lá, ele estava em angústia. Ele estava em angústia. É horrível de ver um animal em angústia. A Álida e eu chorando lá, que a gente se apega demais a eles. E ela falou: levem em outro lugar, levem. Não tinha mais o que fazer. A Álida se despediu dele, foi para a faculdade, não sei nem como ela estudou aquele dia lá. E eu fui levar. É duro demais. É duro. 3 anos atrás, o irmão Hugo foi comigo levar outro labrador. Depois daquilo nós tivemos lá. O irmão Hugo estava comigo lá, mas eu choro que nem criança. Falei, esse chamava-se Puica. Obrigado, Puica, pelos anos que você nos deu. Eu ganhei no meu aniversário. Viveu 10 anos conosco. Mas ele estava agoniando já também.
de um tumor que ele padeceu. Nós ficamos tristes quando vemos um animal em nós. Agora, queridos, serão as pessoas em nós. 3 grupos de pessoas vão passar por esta angústia. 3 grupos. O primeiro são os israelitas. É difícil de entender como é que aquele povo consegue ser tão duro de coração. Nós os amamos e oramos por eles. Mas é difícil entender. Eles viram tantas manifestações do poder de Deus. Como eles ainda conseguem desprezar? Irmão Daniel tem levado a irmã Lúcia para se tratar com uma médica judia. E em cima da mesa dela tinha pelo menos, agora tirou, imagem de Buda, imagem disso, imagem daquilo. E o irmão Daniel foi falando para ela, agora tirou a imagem de Buda. Mas uma judia, como pode? Eles deviam ser os primeiros a conhecer o poder de Deus, o amor de Deus. O Senhor Jesus, inclusive, veio primeiramente para eles. João capítulo 1 diz: veio para o que era seus, os judeus, mas eles o desprezaram. E olha como já sofreram. Aplique isso ao seu coração. Olhe para a história do povo judeu, que eles já sofreram. A Segunda Guerra Mundial não foi o período mais terrível que eles passaram. Nesses 2 últimos 1000 anos, sem contar ainda os outros anteriores, nesses 2 últimos 1000 anos, o que eles já sofreram e ainda não aprenderam. A ira de Deus será sobre os israelitas que não se converteram. Graças a Deus tem israelitas convertidos, e já pregou nesse púlpito o pastor Meno Kalischer, que é um judeu convertido e pregando o evangelho. Há salvos aqui, mas a maioria não. A grande ira do Senhor, o dia da vingança, será para os israelitas. O segundo grupo será para os ímpios, aqueles que rejeitaram o amor do Senhor. Eu não quero. Eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é perdão, eu sei que Jesus morreu, mas eu não quero. Estes não têm desculpa. Agora, o que mais me preocupa é o terceiro grupo. Tem alguém aqui desse terceiro grupo? Por favor, abra aí Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Terminando o sermão profético, o Senhor Jesus falou de um grupo de pessoas chamados igrejas, mas Ele vai dizer: eu não conheço. Não conheço. O que vocês faziam não era culto para mim, o que vocês faziam era culto aos demônios. Tem culto para os demônios, queridos. Não é culto só para o Senhor. E se não for para o Senhor, automaticamente é para os demônios. Hoje as igrejas se transformaram em ambientes de show, de espetáculo, de dança, de luzes piscando, e não conseguem nem esconder, porque pintam as paredes de preto para mostrar que eles são das trevas mesmo. E templos que no passado eu frequentei, hoje estão assim, adormeceram, como o Senhor Jesus falou. Você não é israelita? Eu não sei se somos ou não somos, é difícil saber. Você não é um ímpio? Mas talvez você seja desse terceiro grupo, os descuidados. Diz o Senhor Jesus Cristo, Mateus 25, de 1 a 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 10 na Bíblia representa a totalidade, e as virgens representam as igrejas. Todas as igrejas cristãs, não estou falando das seitas, estou falando de igrejas. 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Não é isso que está acontecendo hoje. Bíblia, para que Bíblia? Para que tanta Bíblia? Para que tanto culto? Para que tanto? Mas que isso? Estão encantados com o apartamento do hotel. Esquecendo para onde nós vamos. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós,
Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, o Senhor Jesus Cristo. A igreja é a noiva, ele é o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. O arrebatamento aconteceu. Nada podereis fazer, Ló, enquanto você estiver. Enquanto a igreja fiel estiver aqui, o Senhor não vai permitir a grande tribulação, mas no momento que ele vier e a igreja preparada estiver com ele, se fechar a porta, como nós vamos ler agora, e fechou-se a porta. E a Bíblia diz: diante de ti coloca uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas quando Deus fecha a porta, ninguém mais pode. E a porta tem duas funções, queridos. Duas funções. A primeira é deixar passar. A primeira função da porta é deixar passar. Porém, quando a porta fecha, ninguém mais pode. De que lado da porta você está? Um cântico infantil muito bonito que nós cantávamos na infância dizia assim: a porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora. Você, onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro. Você, onde está? De que lado da porta você está? Hoje ainda ela está aberta, eu não sei até quando, ninguém sabe, só o Pai sabe. Pode ser que feche hoje. E se fechar hoje, de que lado você vai ficar? Do lado dos salvos ou do lado da grande tribulação? O noivo chegou, entraram as prudentes, os fiéis, os obedientes, os comprometidos, os piedosos, os que realmente servem ao Senhor com um coração inteiro, não um coração dividido. Os que servem vão entrar com ele. E aí, diz a palavra, fechou-se a porta. Duas funções. Lembre-se. E depois chegaram também as outras virgens, as igrejas adormecidas, os cristãos, entre aspas, nominais. E chegaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Alguém pode ler o último versículo, por favor? Os dois últimos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A angústia vai começar quando vão pedir: Senhor, abre-nos. Agora nós vimos que nós estávamos tão encantados com o teu, Senhor. Nós estamos encantados com as coisas da terra, Senhor. Nós esquecemos de nos preparar. A angústia vai começar quando ele disser: eu não conheço você. Irmãos, alguns anos atrás eu levava alunos do ensino médio numa casa de repouso em Curitiba. É doloroso demais de ver aquelas pessoas que se esquecem dos queridos. Como é doloroso. Tinha lá um advogado, defecava na calça, pegava a calça suja da lavanderia, vestia, uma situação. E a esposa chegava lá, e até os adolescentes perguntaram: mas por que a senhora vem aqui? Ele não sabe quem a senhora é. Ela dizia assim: ele não sabe quem eu sou, mas eu sei. Mas imagina o coraçãozinho dela, queridos, 50, 60 anos juntos. E aí, aquela pessoa amada não conhece você. Não é triste, não é doloroso demais? Queridos, hoje o nosso Salvador, Ele nos ama, Ele oferece o seu amor. Basta você aceitar, receber, não precisa pagar nada, porque Ele já pagou tudo. A sua parte, a nossa parte é só receber. Senhor, eu aceito, eu sei, quero viver diferente. Para que você não tenha que ouvir e dizer: não vos conheço. Por isso Ele nos manda, como a irmã Delci acabou de ler. Obrigado, irmã Delci.
Irmã Delcia acabou de ler, vigiai. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o vosso Senhor há de vir. Ainda capítulo 24, versículo 42 também. Capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Queridos, se vocês querem arriscar, gostam de arriscar, viva do jeito que você quiser. Eu não gosto de arriscar. Eu não quero arriscar. Por isso, me preparei para me entregar ao Senhor aos 11 anos de idade. E vivo com Ele há mais de 50 anos e nunca me arrependi de ter andado com o Senhor. E esta é a preocupação do meu coração e da Larice, que a família esteja para sempre no céu com o Senhor. E se esse é o seu cuidado, vamos trabalhar, vamos servir, vamos obedecer, vamos fazer o que Ele mandou, vigie. Para de se encantar com o seu telzinho que vai ficar para trás. Pare com isso. Foque no Senhor, é lá o nosso lugar. E quando nós chegarmos lá, isso aqui vai ser tão pálido que nós vamos dar graças por estarmos lá e não termos nos apegado às coisas dela. Eu tenho preocupação com esse terceiro grupo. Claro que eu oro pela salvação dos israelitas, oro pela salvação dos índios, mas a minha oração é no sentido de que os descuidados acordem, encha a sua lamparina de azeite, busque a palavra do Senhor, deixa o Espírito Santo te controlar, a sua mente, os seus desejos, o seu coração, deixa Ele controlar, deixa a sua lamparina estar brilhando no meio dessas trevas, para que aquele dia não chegue de improviso na sua. Lá no cemitério, lembramos de uma história que o nosso pai contava. Eles moravam em Limeira, no interior de São Paulo, e lá passa uma estrada de ferro. Naquela época tinha os trens de passageiros, estão começando a voltar agora os trens de passageiros também. E vinha o trem do interior, parou em Limeira, embarcou um jovem cristão, sentou-se no seu banco e logo sentou um senhor ao lado dele, aquele jovem cristão, cuidadoso com a alma daquela pessoa do lado. Perguntou, logo começou a entabular uma conversa e perguntou: o senhor está fazendo uma viagem? O homem respondeu: sim, eu sou da Itália e vim para o Brasil e eu me fiz aqui. Eu fiquei rico, sou um fazendeiro lá no interior, estou super bem aqui. Consegui muita riqueza aqui no Brasil, mas era bem o período da Segunda Guerra Mundial. Mas eu sei que minha família lá na Itália está passando por muita dificuldade. Então eu estou indo para Santos e de lá eu vou embarcar no navio, já tenho as passagens para trazer toda a minha família da Itália para o Brasil, porque eles estão passando por muita dificuldade. A Itália foi um dos palcos da guerra, na Segunda Guerra Mundial. E aquele jovem cristão responsável falou: mas que bom, fico feliz pelo seu cuidado. O senhor está iniciando uma grande viagem, mas e para a maior de todas as viagens, o Senhor já está preparado? O imigrante não gostou da conversa, falou para o rapaz: eu tenho muito tempo para isso, não quero pensar nisso agora, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero conquistar muito mais do que eu já tenho. Isto não é conversa para mim agora, eu tenho muito tempo para pensar nisso. E não gostou da conversa, levantou-se do assento e foi lá para o fundo do vagão sentar no ombro. E a viagem prosseguiu para São Paulo. O jovem cristão ficou triste porque o rapaz não quis saber do Evangelho. Mas de repente ele começou a perceber que uma pessoa levantava e ia para o fundo do vagão, outra pessoa levantava e ia para o fundo do vagão, outra levantava, e ele ficou curioso, levantou também e foi para o fundo do vagão. Aquele homem que achava que tinha muito tempo para a grande viagem, tinha acabado de perecer. Queridos, na última hora Deus colocou um mensageiro para falar, para alertar. Talvez essa seja a última hora, nós não sabemos.
Nós não sabemos, então vamos nos prevenir, vamos nos preparar. A ira do nosso Deus está para começar. Antes a igreja vai ser arrebatada. E aqui ficarão os ímpios para conhecer a ira do nosso Deus. Se Ele não poupou nem o filho dele, vocês imaginem o que não vai acontecer com os incrédulos e desculpas. Há hoje alguém aqui em nosso meio que gostaria de aprumar a sua vida. Senhor, eu aceito o perdão. Talvez você tenha ido na igreja a vida toda, isso não importa, isso não salva ninguém. Se a igreja salvasse, o Senhor Jesus não precisava morrer na cruz. E a Bíblia diz que em nenhum outra salvação, em nenhum outro, nem em Maria, nem em José, nem em Tiago, nem em João, nem em igreja, em nenhum outro, diz a Bíblia, há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, que importa que sejamos salvos, só o Senhor Jesus Cristo. A Larissa aceitou o meu presente, eu fiquei super feliz. E a nossa história? Essa história que vocês conhecem, porque ela aceitou o meu presente. A sua história será totalmente diferente se você aceitar o presente de amor do Senhor. Haveria alguém aqui hoje que gostaria de receber esse presente? Todos abaixando as suas cabeças, por favor. Eu não vou perguntar se você é membro de igreja, se você foi em igreja a vida toda. Eu vou perguntar, você já recebeu esse presente que o Senhor te deu? Com todo o seu amor, a sua vida. Alguém aqui, onde você estiver, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Se houver alguém, levante a sua mão. Não pense nas pessoas. Deus abençoe. Que alegria, estava orando por isso. Pode baixar a mão. Muito obrigado. Uma senhora, mais alguém? Se houver mais alguém, levante a sua mão. Ele morreu por você. E você pode estar livre para sempre da grande tormenta que virá sobre. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, uma vida salva. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ainda tem mantido a porta aberta, e a porta é o Senhor Jesus Cristo. Hoje todos podem passar por ela, como esta jovem senhora fez agora, Senhor. Te louvamos pela sua vida. Também, ó Deus, oramos para que o Senhor continue a tocar no coração de todos aqueles que ainda não estão do lado de dentro da porta. E quando a porta se fechar, será tarde demais. Então, abençoe, Deus, e opere o teu poder maravilhoso nos que ainda não são salvos para a salvação, e em nós os salvos para o despertamento, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
General Carneiro resistiu na lava. Curitiba caiu, Desterro caiu, Estreito caiu, todos caíram. Ali, os Maragatos, liderados por Gumercindo Saraiva, não conseguiram avançar porque tinha um homem de coragem. Na praça, um soldado foi ferido. Ele correu para buscar o soldado e levou um tiro na barriga. Agonizou por dois dias. Mesmo agonizando, ele falava: soldados, não capturem. Nós, soldados, não temos direitos, nós temos deveres. Nós queimamos o último cartucho e morremos no cumprimento do soldados do Senhor Jesus Cristo. Se até os soldados humanos são ferozes e valentes, o que somos nós? O que somos? Enquanto General Carneiro estava na Lapa, Gumercindo Saraiva não conseguiu avançar. Enquanto a igreja estiver aqui, Satanás não tem poder para avançar. Vamos ficar aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito em nosso meio e por nós estarmos selados nele para o dia da redenção. Obrigado porque em breve o Espírito Santo vai ser retirado da terra e a igreja estará com o Senhor para sempre. Nós vamos juntos e aqui ficarão todos os descuidados, os que rejeitaram o amor da verdade para se salvarem. Que angústia será, Senhor! Só isto já seria uma angústia, sem contar as outras coisas que Satanás vai fazer perseguindo as pessoas. Muito obrigado pela vida salva hoje, Senhor, e continue a salvar, e continue a operar, e continue a despertar, Senhor, para que nenhum de nós aqui fique para trás. Oramos e confiadamente te agradecemos no nome precioso, eterno, no doce nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, como pós-lúdio. Com oração silenciosa, estamos com o culto e coletivo encerrado. Não se encante com o seu hotelzinho, vai ficar para trás. Busque ao Senhor. Nosso lugar é aqui, queridos irmãos, vigiando e nos preparando para o encontro com o Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.